Vamos para uma revisão de língua portuguesa, da quarentena e também de conteúdos que nós vimos em sala no período em que nós ainda estávamos estudando juntinhos, né, galerinha? Que é o início do primeiro bimestre. Então, vamos lá, nosso objeto de estudo é aqui o verbo, essa classe de palavras que corresponde a uma ação, um modo de estado ou ainda um fenômeno da natureza, como chover, ventar, escurecer, anoitecer. Enfim, o verbo ele pode ser flexionado, ou seja, né, alterado de forma de 4 maneiras, que são número e pessoa, ou seja, essas duas flexões elas andam juntas. Por quê? Quando nós falamos de número, língua portuguesa, nós relacionamos a ideia de singular e plural. Pessoa, nós temos aí as 3 pessoas do discurso que correspondem à primeira, segunda e terceira, respectivamente, é aquele que fala, aquele com quem se fala e de quem se fala. Primeira, segunda e terceira pessoa. E um modo, que é para expressar como que uma ação ela foi realizada. E aqui essas 3 formas, elas representam ideias de certeza, de dúvida, hipótese ou desejo ou ordem. Okay? Então, uma ação ela pode ser expressa de 3 maneiras, com a ideia de certeza, incerteza, hipótese ou dúvida, desejo ou ainda como uma ordem. E a ideia de tempo, que é aqui as 3 formas, que são presente, pretérito e futuro, as quais também andam sempre atreladas como modo e tempo. Ou seja, quando nós relacionamos a ideia de tempo, nós também relacionamos o modo, ou seja, presente indicativo, pretérito indicativo, futuro do subjuntivo e assim vai. Então, relação de tempo e modo juntas, assim como número e pessoa também andam juntas, tá? E são 4 formas de flexionar um verbo. Bom, além dessas formas de flexão, nós temos ainda as formas nominais de um verbo. Aqui são 3 formas: a forma infinitiva, do particípio e do gerúndio. A forma do infinitivo, como o nome já diz, aqui vem de infinito, ou seja, de infinitas possibilidades. Por que infinitivo? Porque quando é um verbo está terminado em R, como cantar, escrever, dormir, são verbos que não estão flexionados ainda. Então, eles podem receber aí várias formas de flexão, como a gente viu aí, tempo, modo, pessoa, número. E aí, ela então tem essas várias possibilidades. Particípio já é um verbo que indica uma ação conclusa, tem terminação ado ou ido no regular, e irregular nós temos outras terminações, assim como os exemplos dos verbos visto, aceso, feito, aberto, escrito, entre outros. O verbo no gerúndio é esse verbo que tem terminação NDO, que indica que uma ação momentânea ao processo da fala ou ação frequente, como cantando, escrevendo, dormindo, partindo, sorrindo. Essa forma do gerúndio, segundo particípio e infinitivo, geralmente na fala, nos processos de comunicações, elas sempre estão atreladas a uma forma auxiliar, que são os verbos ter, haver. Por exemplo, eu havia feito toda a tarefa, eu estava cantando, eu estou explicando, eu quero cantar, eu tinha dever. Assim, são verbos, então, que funcionam sempre com formas auxiliares. Infinitivo, particípio, gerúndio. Bom, a conjugação verbal elas são de 3 formas, ok? Pois nós temos verbos que correspondem às 3 conjugações, são os verbos aqui da primeira, segunda e terceira conjugação. Na primeira conjugação são os verbos terminados em A. O que seria essa ideia de vogal temática? É a vogal que está presente na terminação desse verbo que se encontra na forma infinitiva, ou seja, verbos como cantar, amar, lavar, passar, são verbos que terminam em ar, ou seja, eles vão apresentar vogal temática A, pois
O ar é a terminação e o a seria a vogal dessa terminação. Verbos que terminam aqui em ir ou em or são verbos que pertencem à segunda conjugação, como os verbos escrever, ler, bater, beber. Aqui os verbos pôr, contrapor, repor, todos os verbos que são derivados do verbo pôr são verbos aqui que pertencem à segunda conjugação, ok? Porque antigamente os verbos que eram terminados, que tem essa forma do verbo pôr, eles eram escritos de uma outra forma. Por exemplo, era escrito antigamente o verbo pôr como pôr, ok? Então, eles têm essa terminação. Antigamente tinha a terminação er, então hoje, de acordo com a evolução da língua, foi retirado esse er no final e apenas ficou como or. Então, verbos que terminam aqui em er e or pertencem à segunda conjugação. Verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir, ok? Então, vão ter vogal temática, a vogal i. Bom, o que são os verbos regulares? São esses verbos que apresentam o mesmo radical em todas as conjugações, ou seja, ele não vai se alterar. Mas para saber se um verbo é regular ou não, nós também precisamos saber o que é o radical verbal, ou seja, aquela parte do verbo em que nós retiramos a terminação, ou seja, aquele término que indica a qual conjugação ele pertence, o que sobra é o radical, por exemplo, o verbo cantar, retirando essa terminação que corresponde à conjugação a que ele pertence, que seria a terminação ar, o que sobra aqui é o cante, é o meu radical, assim como o verbo perder, nós tiramos aqui a terminação que corresponde ao er, e o que sobra é o meu radical, perde. Verbos irregulares são os verbos cujos radicais se alteram de uma conjugação para outra. Ou seja, as terminações também podem aqui não ter a mesma terminação, e aí então nós temos os verbos regulares quando as terminações ou radicais se alteram de uma conjugação para outra. Aqui nós temos o verbo medir, percebam ali que nós temos o radical mede, porque retirando a terminação do verbo, nós temos aqui o nosso radical, mas percebam que no presente indicativo, a forma aqui na primeira pessoa, eu meço, eu perco aqui parte do meu radical, ou seja, ele vai se alterar. Então, ele é um verbo regular porque ele não mantém o radical em uma das conjugações. Geralmente, nós aqui conjugamos o verbo já no presente do indicativo, que é para observar se o verbo ele é regular ou irregular, ok? Mas muitas vezes é preciso vocês flexionarem os verbos em mais de um tempo e modo para observar se ele mantém a regularidade. Bom, os verbos anômalos são esses verbos altamente irregulares, porque a gente percebe que o verbo de uma conjugação para outra ele pode se alterar várias vezes, ok? Como os verbos ser e ir. Aqui a gente observa que do presente para o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, o verbo se altera várias vezes. Então, por ele aqui manter essa irregularidade muito acentuada, ele é um verbo anômalo, ou seja, que apresenta um defeito muito grande. E os verbos abundantes, que são esses verbos que expressam mais de uma forma. E elas acontecem aqui no particípio, ok? Então, são verbos que vão apresentar aqui particípio regular e irregular também. Então, são duas possibilidades. Como exemplo dos verbos aceitado, aceito, expressado, expresso, misturado, misto, fixado, fixo, entregado, entregue, imprimido, impresso, acendido, aceso, entre outras formas. Okay? Então, se um verbo apresenta mais de uma possibilidade, principalmente aqui no particípio, ele é considerado um verbo abundante. Isso quer dizer que tem mais de uma possibilidade. Ok? Então, seria isso para hoje, pessoal.
Continue estudando, mantendo suas rotinas de estudo e logo, logo nos veremos. Até mais!